E se o maior vilão da história nunca tivesse existido? E se o anjo mais belo, poderoso e próximo de Deus permanecesse fiel para sempre? E se Lúcifer nunca tivesse caído do céu? Hoje, vamos explorar um cenário alternativo que poderia mudar tudo. A queda de Lúcifer nunca aconteceu. Como seria o céu, a humanidade e o próprio plano de Deus? Antes de se tornar o adversário, Lúcifer era um anjo de luz. Ezequiel 28 descreve: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Todos os teus caminhos eram perfeitos desde o dia em que foste criado. Ele era um querubim ungido, um líder, um adorador. Muitos estudiosos acreditam que ele liderava o louvor celestial. Ele estava entre os mais próximos de Deus. Mas, mesmo no céu, a escolha ainda existia. Em Isaías 14, Lúcifer diz: Subirei ao céu, serei como o Altíssimo. Mas, e se ele não tivesse dito isso? E se o orgulho não tivesse crescido? E se o desejo de ser adorado nunca tivesse surgido? Sem rebelião, não haveria guerra nos céus. Miguel não teria se levantado. 1/3 dos anjos não teria caído. O céu estaria inteiro, em completa harmonia. Agora pense no impacto na terra. Sem a serpente, Eva nunca teria sido tentada. Sem a tentação, Adão nunca teria caído. O pecado não teria entrado no mundo. Não haveria dor, nem sofrimento, nem injustiça. Não haveria guerras, ódio ou divisão. A humanidade viveria eternamente em comunhão com Deus. O Éden seria o nosso lar. Sem queda, não haveria cruz. Sem pecado, não haveria necessidade de redenção. Jesus, o Filho de Deus, teria vindo ao mundo. Talvez, sim, mas não como Salvador. Talvez como mestre, como amigo, como expressão da glória de Deus na criação. Mas a cruz talvez nunca existisse. E sem a cruz, nunca conheceríamos a profundidade do amor que se sacrifica. Mas aqui está a pergunta central. Deus miserere, Deus miserere. Se tudo fosse perfeito, sem queda, sem desobediência, nós seríamos verdadeiramente livres? Deus criou anjos e humanos com o poder de escolher. Lúcifer escolheu cair. Adão escolheu pecar, e isso revelou a justiça, mas também a graça. Sem a possibilidade do mal, o bem não é escolha, é só programação. Será que Deus não previu a queda? Claro que sim. Apocalipse 13:8 chama Jesus de Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano da salvação já existia, mesmo antes do pecado aparecer. Então, será que Lúcifer precisava cair para que o plano fosse completo? É fácil pensar que o mundo seria melhor sem queda. Mas pense, como conheceríamos perdão sem ofensa? Como conheceríamos misericórdia sem erro? Como conheceríamos amor se nunca fosse testado? O plano de Deus é perfeito, mesmo quando envolve dor, mesmo quando não entendemos. E se Lúcifer nunca tivesse caído, talvez viveríamos num paraíso, mas talvez nunca conheceríamos o Cordeiro.
O que você acha? O mundo seria melhor? Ou seria apenas diferente? Talvez a maior lição dessa história não esteja na hipótese do que poderia ter sido, mas na realidade do que é, mesmo com a dor, mesmo com o mal presente no mundo, ainda assim, o bem triunfa. Ainda assim, há esperança. Ainda assim, o amor venceu. A cruz não foi um plano B, foi o plano desde o princípio. Um plano para nos mostrar que, mesmo diante da rebelião, Deus não desiste. Lúcifer caiu, mas o céu não caiu com ele. O Éden foi fechado, mas Deus continuou abrindo portas. A humanidade se afastou, mas Deus correu atrás. E hoje, ele ainda corre. Corre atrás de mim, corre atrás de você. A história do seu sem queda é bela, mas a história real é mais poderosa, porque a história da redenção é a história de um Deus que escolheu amar mesmo quando foi rejeitado, que escolheu morrer mesmo quando não precisava, que escolheu nos salvar mesmo sabendo de tudo. Talvez a verdadeira pergunta seja: o que você vai fazer com o amor que o Cordeiro revelou mesmo depois da queda? Se esse conteúdo tocou o seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Aviso: este vídeo não tem a intenção de desrespeitar a fé de ninguém e nem de modificar a história da Bíblia. Nosso objetivo é apresentar um estudo baseado em diferentes perspectivas históricas, explorando os acontecimentos sob outros ângulos. Receba este conteúdo com mente aberta e respeito mútuo.